Não me entrega. Gente, dá dinâmica. Eu queria ter uma ideia da dinâmica e do tempo, Miro. Estamos entrando ao vivo. Thompson. Beleza? Então vamos nós. Deixa eu só pegar aqui. Boa noite a todas e todos. Boa noite, obrigadão pela presença. Boa noite a cerca de 40 comunicadores e ativistas políticos e sociais haviam confirmado a presença nessa nossa conversa. Nós vamos começar e a galera vai chegando, vai ingressando. A Maria Alice está pilotando tudo, ela tem todo o controle aqui, operacional. Essa conversa é uma iniciativa do site Diálogos do Sul e do Centro de Estudos de Mídia Barão do Tararé. Ela foi sugerida pela deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, e pelo jornalista guerreiro Paulo Canabrava, grande amigo, editor de Diálogos do Sul. Ela foi convocada de urgência porque urgente é o tema, né? O Brasil é vítima de um vírus e de um verme ao mesmo tempo, mais de 180 mil mortes, hospitais lotados e o país ainda sem um plano nacional consistente de vacinação, enquanto várias nações já estão começando a vacinar, né? Não tem acordo com laboratórios, tem problema com seringas, tem problema com agulhas. O general Pazuello, que é o milico de ocupação no Ministério da Saúde, que se diz um craque em logística, está totalmente perdido e ainda diz não entender a ansiedade dos brasileiros. Baita ministro que a gente tem. Já o capitão Bolsonaro diz que não toma vacina e pronto, e gera desconfiança. Esse negacionismo genocida que nós estamos vivendo no Brasil. Daí a importância dessa reunião, desse bate-papo, daí a importância da pressão popular, daí a importância da batalha de narrativas na sociedade, o compromisso social dos comunicadores, da mídia alternativa. Nós teremos para essa conversa um dos maiores especialistas no tema no Brasil, o infectologista Marcos Boulos, que é médico com quase 50 anos de formação, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é um dos 4 especialistas escalados para fazer parte da equipe de contingenciamento do coronavírus em São Paulo, que foi o primeiro estado a confirmar a doença. A biografia do Marcos é vastíssima, eu não vou, é só entrar lá no Google, vastíssima, riquíssima. Teremos também nessa conversa há 3 parlamentares que estão na linha de frente nessa luta em defesa da vida, em defesa do SUS, em defesa da vacinação. A deputada federal Luísa Erundina, que foi quem sugeriu esse bate-papo, né? Eu agradeço a Erundina por isso, né? Que todos conhecem, ex-prefeita de São Paulo, deputada federal, acaba de participar de uma belíssima campanha à Prefeitura de São Paulo, junto com Guilherme Boulos, que obteve 40% dos votos, né? E já está agora nessa trincheira em defesa da vida. A deputada federal Jandira Fegali, que é médica, começou como sindicalista nessa área médica, é uma das parlamentares mais ativas nessa frente em defesa do SUS, do orçamento para a saúde, em defesa da vida. E o deputado federal Alexandre Padilha, que ainda está em sessão na Câmara, mas já entra, que também é médico, foi ministro de Relações Institucionais do governo Lula e ministro da Saúde no governo Dilma, responsável por importantes programas nessa área. Já agradecer aos 4 pela presença nesse debate, agradecer ao Paulo Canabrava, que ajudou na organização de toda essa atividade. Uma proposta de dinâmica aqui para todos presentes. Nós faríamos da seguinte forma, sugestão, é que os 4 façam as suas exposições com mais tempo para o doutor Marcos Boulos, né, para um tempo de uns 20 minutos, para poder situar mais como que está essa situação da vacina, do coronavírus, né, quais os desafios, e na sequência nós passaríamos para Erundina, Jandira e Padilha, né? Então começaríamos com o Marcos Boulos e na sequência os 3. Nós abriríamos depois um pequeno bloco rápido de dúvidas, perguntas, esclarecimentos, perguntas muito objetivas, né, para os 4 presentes, em especial o doutor Marcos Boulos. E, na sequência, um terceiro bloco, faríamos uma
conversa sobre a campanha. Como reforçar a campanha pela vacina já? Qual o papel dos comunicadores? Qual o papel do movimento sindical? Tem vários sindicalistas aqui presentes. Qual é o papel dos movimentos sociais? Então, sugestões, problematizações, reflexões, né? A ideia é que a nossa reunião vá até umas 20h30, né, para não esvaziar. No caso do terceiro bloco, eu sei que Erundina, Jandira e mesmo o doutor Marcos estão com muita atividade. Padilha, se quiserem sair da sala sem problema nenhum para as outras atividades, nós continuaríamos e iríamos até 20h30. Sugestão para facilitar os trabalhos, que quem já tiver propostas concretas de campanha, já apresente no chat, já escreva lá, porque a gente vai fazendo a sistematização. E também, para evitar a perda de tempo, que se apresentem no chat. Nome, entidade a que pertence, frente a que pertence. Pode ser essa dinâmica? Alguma contraposição? Ok. Ok? Então, vamos tocar de cara, passar a palavra para o doutor Marcos Boulos. Mais uma vez, agradecer muito sua presença aqui entre nós. Obrigadão, a bola está contigo. Muito obrigado, boa noite a todos vocês, é muito prazer que eu estou aqui. Eu estou até lisonjeado de estar com 3 deputados que têm uma forte conexão com problemas sociais e na área de saúde, né? A Jandira fala de saúde há muito tempo, a gente tem acompanhado, a Erundina fala de tudo que é social, e o Padilha, que foi nosso aluno aqui também, ele acaba sendo, trabalha... Está com dificuldade de ouvir alguma coisa? Estou ouvindo? Então foi só um microfone. Está ótimo, Marcos, não foi só uma entrada. Não, foi só um microfone aberto aí. Bem, então, para começar, eu quero mostrar que nós vamos falar um pouquinho de vacina, mas, obviamente, as vacinas estão contaminadas por um problema político evidente. Até porque nós não temos vacina aqui no Brasil ainda. Então, a tentativa até do governo de São Paulo de vender vacina é uma tentativa estranha, porque a vacina não existe, né? A vacina está em fase de estudos e pesquisa. A fase 3 é uma fase que demora mais tempo, principalmente quando a vacina não é tão eficaz. Quais tipos de vacinas que nós temos? Nós temos as vacinas chamadas de primeira geração, que, no nosso caso, é a vacina, o Coronavac, que é a vacina que foi inicialmente originada na China e que o Butantan está desenvolvendo, que é uma vacina de vírus vivos, aliás, de vírus mortos, né, de vírus inativados. Por ser um vírus morto, é uma vacina absolutamente segura. Ela não causa nada. Porém, as vacinas de vírus mortos que nós temos, os vírus inativados, elas são vacinas que protegem um pouco menos, porque ela estimula menos o sistema imunológico. Por exemplo, a vacina de gripe que todo ano, que também é produzida pelo Butantan, é distribuída pelo Brasil, ela tem uma vacina também de vírus respiratórios e que protege em torno de 60%. Né? As vacinas de segunda geração são as vacinas que usam vetores. Vetores, e o que são esses vetores especificamente? Os vetores virais, ela pega normalmente algum tipo de outras substâncias, outros vírus, né, que tem aqui, geralmente são os vetores que são geralmente feitos com componentes de adenovírus de macacos, que é o caso da vacina da Oxford, que está junto com a Fiocruz, que usa vetor de macaco, que é o adenovírus de macaco. E no caso da vacina da Gamaleya, que é a vacina Gamaleya da Rússia, ela usa 2 vetores de adenovírus humanos, né? Então, são vetores, o que foi? Ele põe esse vírus, adenovírus, de uma certa maneira, para estimular mais o sistema imune com relação ao coronavírus e geralmente faz uma proteção melhor. É a segunda geração. E, finalmente, a terceira geração é que você usa o RNA mensageiro. O RNA é um componente do próprio vírus. O que eles fazem? Eles englobam esse RNA numa gotícula de gordura, num lipossomo. E aí injeta ele no indivíduo, o indivíduo, então, com o vírus, mais protegido, esse vírus, ele promove uma resposta imune, que produz não só anticorpos, que é que as outras produzem, mas ela tem uma grande importância, que ela estimula a imunidade celular também. A imunidade celular é uma imunidade inespecífica, mas ela é importantíssima para inativar vírus, até porque
esse vírus tem mostrado que ele não é tão imunogênico assim. Tanto é que nós estamos falando de reinfecções por esse vírus. A doença em si não promove uma imunidade por muito tempo. Ao contrário da maior parte das doenças por vírus que nós conhecemos, algumas promovem imunidade para a vida toda, né? Esse adenovírus, aliás, esse vírus, o nosso vírus aqui, ele tem, o coronavírus, ele produz uma imunidade por pouco tempo. Então, a vacina, essa vacina que é chamada, que tanto a Pfizer como a Moderna fizeram com vetor, exatamente com RNA mensageiro, ela produz uma imunidade fortíssima, porque produz anticorpos também, ou produz também imunidade celular. E aí, por que, então, que a vacina da Pfizer e da Moderna já estão prontas, quando elas começaram a pesquisa depois das nossas vacinas que nós conhecemos aqui do Brasil, tanto a nossa daqui do Butantan, como a da Fiocruz, a nossa da Fiocruz. Elas já não estão prontas ainda, por quê? Porque provavelmente a imunidade é menor. Porque quando você tem a fase 3, você faz duplo cego. Então, você tem um grupo que toma vacina e outro grupo que não toma vacina. E vai acompanhando, só que ninguém sabe, só tem uma pessoa que não é cega, que é um estaticista, que vai acompanhando e que chama o Comitê Internacional depois para avaliar. Então, como que acontece? Quando a vacina é muito boa, essa diferença entre a vacinada e não vacinada é tão grande que logo interrompe o estudo, porque já deu de significância estatística. É o caso das duas que usaram RNA mensageiro, que estão hoje em aplicação, principalmente a Pfizer já está em aplicação nos Estados Unidos e a Moderna vai começar já. As outras, quando elas são menos eficazes, demora mais tempo para dar significância estatística. Então, é muito provável que nós tenhamos as vacinas, tanto as duas que são produzidas, que estão aqui no Brasil, que elas tenham uma imunidade menor. Certamente será menor do que a vacina que estão sendo aplicadas lá. Qual o grande problema das vacinas de terceira geração, principalmente a da Pfizer, que é a que está sendo aplicada hoje na Europa e nos Estados Unidos? Ela é mantida, a vacina, para fazer como eles fizeram, ela é mantida numa temperatura de menos 70 graus. E menos 70 graus, os freezers a menos 70 graus que existem, que chega a menos 80 graus, eles são de disponibilidade muito restrita no nosso país. Nós temos essas disponibilidades apenas para a área de pesquisa. Então, vários laboratórios de pesquisa, principalmente nos grandes centros, eles têm o freezer menos 80, mas de longe não é suficiente para você ter disponibilidade, manter essa vacina com uma rede de frio tão intensa como essa da Pfizer. A Pfizer tem tentado falar que ela pode pôr em gelo seco, que isso pode demorar muito tempo, demora mais tempo a estabilidade, mas certamente nós não teremos condições de usar essa vacina, a mais eficaz de todas até agora, que é a da Pfizer, que tem 95% de proteção com 2 doses, né? Mas vocês veem também, até por uma rede de frio tão intensa, que estão apresentando efeitos colaterais nas vacinas aplicadas nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, né? Nós tivemos alguns casos de choque anafilático que estão relacionados à proteína até da frio também, que leva a isso, além de alguns medicamentos. Mas elas, apesar de ela não ter mostrar que é segura nos testes iniciais, mas quando você começa a aplicar uma quantidade grande de pessoas, você começa a ver problemas. Então, ela está apresentando problema, sim, em algumas pessoas, mas a proteção dela é muito grande. A da Moderna não necessita uma temperatura tão baixa assim, e ela certamente seria adaptada no Brasil se nós tivermos condições de adquirir essa vacina, porque a competição internacional, nós saímos em desvantagem grande, porque a maior parte dos países já estão com reserva nessas vacinas, até porque as duas são produzidas, são financiadas pelo governo americano, né? A Pfizer, que é americana, e a Moderna, que está em associação com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E elas têm, certamente, os Estados Unidos vai ficar com a maior parte dessas vacinas, né? E vai sobrar pouco para os países mais pobres, especificamente. Fundamentalmente, é isso que se tem na vacina. Como é que nós estamos hoje? Nós não temos nenhuma vacina nossa ainda pronta. A gente não sabe quando vai ficar pronta. Como eu disse, a fase 3 ela pode demorar. Eu lembro, só contando historicamente, há 2 anos e pouco atrás, nós estávamos aqui no Butantan produzindo a vacina da dengue. E era comum, o então governador Geraldo Alckmin, juntamente com o pessoal do Butantan, essa vacina ficará pronta em 18. E ele viajava o Brasil todo, parte da campanha dele para presidente, abrindo centros de pesquisa. A despeito de ele falar, governador, estudo de fase 3, você não sabe quando vai terminar.
E ele insistia com isso, e vocês sabem, até hoje a vacina não está pronta, não acabaram os estudos até hoje. A gente achava que ia ficar pronto só em 2020 e 2022, né? E a vacina não está pronta ainda. Então, corre o risco de nós não termos vacina disponível em tão curto espaço de tempo. Pode acontecer? Pode, mas é um estudo duplo cego, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Estão marcando aqui para São Paulo começar em 25 de janeiro, obviamente isso não vai acontecer, né? Não vai dar tempo. A despeito do movimento grande da Secretaria de Estado da Saúde de comprar seringas, agulhas com pregões em todos os lugares, é muito provável que a vacina não vai ficar, o estudo não termine ainda em dezembro. Aí, depois de terminar o estudo, ela tem que passar pela Anvisa, não pode não passar pela Anvisa, ela precisa ter o atestado de segurança que a população tem, e a despeito do governador falar que vai acionar, etc., não, mas tem que passar pelo Conselho de Segurança. Então, é provável que nós vamos ter essa vacina em disponibilidade mais tarde. Tanto que o governo do Estado, como o governo federal está falando que iniciará imediatamente, dezembro, janeiro, eu acho que isso é arriscado falar nisso, porque nós não temos nenhuma previsão de quando a vacina estará disponível entre nós. De uma guisa de introdução, acho que isso é suficiente, estou vendo que o meu amigo Padilha já está aí, a gente pode começar a conversar entre nós agora. Tudo bem, Ale? Vamos conversar entre nós. Tudo bem? Doutor Marcos, excelente. Usou 10 minutinhos. Ótimo. Tem crédito grande. Tá, queria passar a palavra, então, direto para a deputada Luísa Erundina. A bola está contigo, Erundina. Microfone fechado. Erundina, o microfone está fechado. Entendi. Pronto. Então, eu comecei agradecendo, saudando cada uma de vocês, agradecendo a presença, e quero agradecer particularmente ao doutor Marcos Bolos, e quando eu transmiti o convite em nome de alguns canais de comunicação desse coletivo, da mídia alternativa, ele foi de uma prontidão enorme. Logo aceitou o convite, se prontificou e foi o primeiro a chegar aqui na nossa live. E já deu o show que ele nos presenteou nesse início de reunião. Nós estivemos juntos com esse grupo de mídia alternativa, aliás, são companheiros de luta antiga pela democratização das comunicações, na luta pela primeira conferência de comunicação social do país, e é uma luta de ativistas que não desistem nunca, de lutar pela democratização dos meios de comunicação. E eu costumo dizer, quando eu fui para a Comissão de Ciência e Tecnologia, na Câmara dos Deputados, no primeiro mandato, eu não entendia nada de comunicação, muito menos de como agir na política de comunicação, mas eu tive que estudar para entender um pouco da área. Aí eu me dei conta de que, mais importante do que a reforma agrária, que foi a razão pela qual eu vim terminar em São Paulo, perseguida pela ditadura militar, que eu lutava pela reforma agrária lá no Nordeste, pela democratização da terra no Nordeste, chegando aqui eu tive que lutar pela democratização da terra urbana, eu vi que a democratização do meio de comunicação era mais importante do que essas duas reformas, porque no dia em que a democratização, os meios, as informações, os meios de comunicação estiverem à disposição do povo, nós teremos a força do povo promovendo todas as reformas e todas as transformações pelas quais a gente sonha e dedica a nossa vida toda em relação a essa utopia, esse sonho maior, que é ter uma sociedade igualitária, justa, igual, enfim. Então, durante a campanha, essa última campanha municipal, nós fizemos um convite, sempre através do Paulo Canabrava, que é um grande ativista nessa área, nós reunimos a mídia alternativa para discutir a cidade, para discutir a proposta que nós estávamos apresentando à sociedade para, eventualmente, governar a cidade nos próximos anos, a cidade de São Paulo. E o fato é que nós, naquela ocasião, nós nos estabelecemos um acordo entre nós, um pacto, que, independente do resultado das eleições, nós nos manteríamos ligados, ou seja, nós estaríamos nos encontrando de novo e vendo como a gente poderia estar juntos,
aliados em torno das lutas de interesse da população da periferia, da população mais pobre, combatendo as desigualdades, enfrentando esse governo genocida que já contribuiu para que tivéssemos perdas de milhares de brasileiros e brasileiras pelo descaso, descuido e irresponsabilidade, e que vem contribuindo muito para gerar uma resistência da população para a vacina, serem vacinados. E ele não se sente em nenhum momento pressionado, né, na sua sanha, né, genocida, né, porque ele vem contribuindo para a morte das comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, a população da periferia, os trabalhadores desempregados, que estão aí também submetidos a uma situação que não tem proteção contra o vírus. Enfim, esse caos, essa crise sanitária associada a uma profunda crise econômica, social, política, institucional, que nos sugere e nos faz buscar aliados, alianças com forças da sociedade que possam contribuir para enfrentarmos esse grande desafio, que é, primeiro, tentar derrubar esse presidente da República, que está muito difícil, porque quem tem poder para fazer isso não tem vontade política, nem coragem política para fazer isso. Então, é preciso tentar levar o povo, acordar a população para esse momento de desemprego em massa, de dor, de morte, de sofrimento, e isso supõe uma ação política poderosa, e nós avaliamos que os meios de comunicação de massa, e mesmo esses meios, sobretudo esses meios alternativos, que atuam, que operam muito próximo das comunidades locais, muito próximo dos problemas do território, portanto, dos setores excluídos da sociedade. E foi com esse propósito que eu procurei o Paulo novamente, Paulo Canabrava, que se dispôs a trazer de novo uma articulação com vocês para estarmos discutindo esse momento que o país vive, que a cidade de São Paulo vive, e em torno de uma campanha vacinação para todos, vacina para todos já. Isso é uma campanha que a gente pretende estar procurando meios e aliados para colocarmos na rua, para, inclusive, neutralizar o que esse governo tem feito para desinformar a população, para colocar a população, né, reagindo à vacinação. Então, por tudo isso, nós estamos aqui conversando com vocês, com a colaboração desse grande especialista, que é o doutor Marcos Bolos, e isso é parte de um terceiro turno das eleições. Nós dissemos que nós não íamos desistir, né, da disputa política na cidade, independente do resultado eleitoral. E ficou um saldo político importante. A juventude veio em apoio à nossa chapa. Quase 70% dos que declararam voto na nossa chapa são jovens de 14 a 24 anos, portanto, uma força potente, né, virtualmente com possibilidade de ser ativada, e nós estamos com projetos e com vontade e com determinação de estar juntando essa juventude, trazendo essa juventude que saiu entusiasmada pela política, apaixonada pela política, descobrindo de novo, né, o fascínio da política na nossa vida. Imagina, se numa vida como a minha ainda exerce esse fascínio, essa paixão, imagina nos jovens. Então, todos nós fomos jovens e fomos apaixonados pela política lá, na juventude. Então, por tudo isso, nós estávamos aqui querendo conversar com vocês para ver como é que vocês podem nos ajudar a fortalecer essa campanha, para esclarecer a população sobre essas questões, né? Tirar, inclusive, os fake news que esse presidente vem lançando contra as posições que ele está sempre hesitando a favor ou contra uma determinada posição que ele mesmo anuncia. Quer dizer, é uma loucura, é uma doidice, é um irresponsável, é um genocida. Então, nós não temos um inimigo fácil, é um inimigo poderoso. E só tem uma força superior a dele, que é a força do povo consciente, organizado, mobilizado. E é isso que a gente queria estar junto com vocês para a gente fazer isso. Com esse poder que vocês têm de comunicação,
com essa presença de vocês na realidade, né, na força que vocês têm de acordar as pessoas, o cidadão e a cidadã comum, para os seus direitos, para o seu poder, para a sua capacidade de mudar a realidade, não só mudar a realidade de São Paulo, do Brasil, mas do mundo. É com esse tamanho grande de sonhos, de utopia, que a gente consegue resolver, quem sabe, um pedacinho menor da nossa existência, da nossa convivência e da nossa luta localizada nos territórios. Então, era para isso. Nós queremos vocês juntos, para dizer o que fazer e nos ajudar a fazer, nos ensinar a fazer, para acordar a população, para que ela protagonize esse momento grave da vida do país, protagonizar a ação política no sentido de, quem sabe, acumular forças para, num dado momento, resolver o problema de uma vez por todas, que é tirar esse governo que está aí. Mas, enquanto isso, a gente tem que ir resolvendo os problemas que são passíveis de serem enfrentados e desafiados de pronto, imediatamente, e no presente. Era isso, e a minha expectativa é enorme em relação a vocês. Agradeço ao doutor Boulos, que veio nos trazer, né, a sua sabedoria, a sua experiência, também precisamos muito do senhor, e vocês para nos fazer chegar essas mensagens da população, organizá-la, acordá-la, conscientizá-la e torná-la aliados e aliadas do povo a partir de São Paulo, mas chegando ao Brasil. Além de nós, eu, a Jandira, o Padilha e outros companheiros do nosso campo político-ideológico, programático, temos atuado no âmbito do parlamento, mas é insuficiente. É o povo que cria o novo, é o povo que transforma. Não é parlamentar, não é o institucional, não é o poder legislativo, muito menos o poder executivo. É o povo que, mobilizado, organizado e politizado, ele muda a realidade. Então, era isso, meus companheiros. Agradeço enormemente a atenção de vocês, a acolhida ao nosso convite, e eu espero que o nosso convite para além desse encontro aqui vingue e estejamos juntos para enfrentar esses enormes desafios que estão postos aí, não só em relação à crise sanitária, à pandemia, mas as condições objetivas que vão restar dessa pandemia, que não vão ser fáceis, o aumento da pobreza, da miséria, da violência, do desemprego, do sofrimento, da dor, do desalento, que é isso que a gente tem que reverter, e a gente acredita nisso. Já vivemos temos outros tempos muito obscuros quanto esses, e nós conseguimos sobreviver e estamos aqui enfrentando esse outro momento crítico da vida do nosso povo e da vida do nosso país. Era isso, agradeço a todos e a todas vocês estarem juntos e queremos continuarmos juntos fazendo essa tarefa agora e tantas outras que vierem depois. Muito obrigada. Irundina, brigadão, excelente, sempre cheia de energia. Passar a bola para Jandira Fegali, contigo. Bem, gente, boa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. A Irundina estava comentando quando ela chegou no Congresso Nacional. Ela chegou lá, acho que um mandato depois de mim, né? Porque a Irundina estava na prefeitura. Eu cheguei lá no Congresso antes dela. E quando ela chegou, a primeira coisa que a gente fez foi exatamente a Frente pela Democratização da Comunicação. Eu me lembro disso, que era uma batalha de sempre, né? Batalha de sempre nossa, que até hoje perdura, essa frente pela comunicação, porque, de fato, é uma batalha estratégica, né? Da democracia brasileira, da liberdade, né? E essa, nesse momento nosso, ela é cada vez mais necessária, né? Vide o que a gente está enfrentando, né? De novas estratégias e de novas formas em que a comunicação se transformou e com as novas tecnologias e associadas aí a um processo muito mais grave, né, de uso de dados privados e de banco de dados que sustentam, né, uma nova forma de como a gente diz, das formatações algorítmicas, né, e que vão montando as mensagens e as novas formas de formulação de mensagens. Mas o que me coloca assim, de um novo formato do nosso debate é que nós estamos partindo da solução, né? Diferente de outros momentos, né, mais desesperados nossos, em que a gente partia do diagnóstico para tentar ver de que jeito a gente sai da situação, né?
É muito bom estar nesse debate com vocês, junto com o Padilha e com a Erundina, porque a gente aqui está pensando assim, como a gente consegue transformar algo que pode ser uma solução daqui a pouco, né, e transformar isso numa grande campanha, né, para chegar à sociedade brasileira. Que só da possibilidade da gente ter a vacina já é a gente partir de algo palpável, né, de algo concreto, mesmo que a gente não a tenha imediatamente, mas hoje ela existe no mundo. Se ela existe no mundo, ela pode ser alcançável para nós, né? Então, a gente está partindo de algo que a gente nem sabia que ia ter tão rapidamente, né? Talvez tenha sido, no período histórico, a descoberta mais rápida, né, da ciência em termos de vacina. E a gente está hoje discutindo como aplicar, como fazer uma campanha para a gente gerar uma estratégia oposta à estratégia do governo. Então, talvez a gente precisasse contextualizar um pouco esse debate entre nós, né? Porque o que a gente percebe desde o início desse processo? O início desse processo do debate da pandemia, primeiro que tem um debate que se assenta no escancaramento da desigualdade que é consequência do capitalismo que a gente vive, né? E essa pandemia, acho que ela escancarou de uma forma muito mais aguda e muito mais grave, aguda no sentido de ser rápido, mas dramática, vamos dizer assim, não grave, porque parecem palavras antagônicas, né? Mas muito mais dramática a situação de desigualdade no Brasil, né? Porque essa é uma pandemia que se acentuou nas populações mais periféricas, mais pobres, né? E que levou à morte predominantemente essas populações. Isso, obviamente, é a expressão mais clara da desigualdade que a gente vive, né? Segundo lugar, ela também conseguiu demonstrar a importância do Sistema Único de Saúde. Quando eu vejo hoje, Padilha também percebe isso, a gente vê o DEM hoje, todos os partidos falando bem do SUS. Até bem pouco tempo, o nosso embate no Congresso Nacional era quem queria privatizar o SUS e quem fazia a defesa do SUS como a principal reforma do Estado brasileiro, né? Então, hoje, eles não conseguem mais atacar o Sistema Único de Saúde. Todo mundo compreende que o SUS é importante, pelo menos no discurso, né? Então, o SUS hoje é uma estrutura do Estado brasileiro que se consolida como fundamental e importante patrimônio dos direitos humanos e do papel do Estado brasileiro na defesa do direito à vida, né? Então, isso também ficou muito explícito, né? Mas também essa pandemia revelou quão obscuro é o governo que nós temos. Isso também foi ficando cada vez mais nítido para nós, porque qual foi a estratégia, qual foi a explicitação? Primeiro, a minimização da pandemia, né? Uma pandemia minimizada o tempo todo na gravidade da sua dimensão, né? Houve uma tentativa de separar a economia das medidas sanitárias, como se elas fossem, de fato, políticas diferentes e contraditórias, né? Defender a vida significava acabar com a economia, quando, na verdade, são medidas que devem ser sinérgicas e não opostas. E, depois disso, todas as medidas, todas as comunicações construídas a partir do gabinete do ódio do governo foram no sentido de desacreditar os protocolos de prevenção, de colocar a culpa no comunismo e na ideologia como razão e causa da pandemia, desacreditar tudo que viesse da China, né, e colocar os comunistas e a China como culpados pela pandemia e desacreditar a tecnologia chinesa, de se alinhar com os Estados Unidos em todas as críticas, inclusive com o trumpismo, neste processo, né? E agora desacreditar a vacina que sai de lá, né? Como a Sinovac, a Coronavac, a vacina que vem de lá, e usar isso politizando, ideologizando isso, inclusive no confronto político eleitoral.
Se vocês pegarem a última pesquisa, não sei se foi Datafolha, a maior recusa do povo em usar vacina é a vacina da China. E cai a resistência quando a vacina é americana. Essa é a última pesquisa que a gente viu. Então, eles colocam a culpa nos comunistas, na China, na vacina chinesa, com um conjunto imenso de mensagens absurdas, mentirosas e até bizarras, que se a gente consegue olhar e ler, dá vontade de rir, se não fosse trágico, mas eles geram na sociedade um comportamento anti-vacina, uma insegurança em relação à vacina, e principalmente contra a vacina chinesa, porque vem da China, porque é comunista, porque é tecnologia de lá. E, com isso, eles geram um perfilamento em relação aos americanos e à vacina americana. Então, é criminoso o comportamento do governo, e o comportamento do presidente, o que é? Eu não vou tomar a vacina, eu não me coloco assim, vou gerar um termo de consentimento, quer dizer, pode gerar efeitos, e você que se responsabilize por isso, tira a responsabilidade do Estado e da própria Anvisa, e, com isso, ele gera um comportamento do seguinte: a vacina não é segura, toma quem quiser, vocês que se responsabilizem pelo efeito adverso, e eu não vou tomar. Ou seja, eu estou fora dessa história. Quer dizer, com tudo isso, isso gera na sociedade na verdade, um comportamento distanciado vamos dizer, dessa descoberta da ciência tão importante, que é a única forma eficaz de combater a pandemia, que é a vacinação. Porque nós não temos medicamento, nós não temos outra forma de garantir o confronto com a pandemia, a retomada, inclusive, da própria economia, que é a vacina. Então, é algo tenebroso que é esse governo. De fato, é a face mais obscura do capitalismo, é esse governo. É o capital na sua face financeira, nós somos reféns do capital financeiro, e na sua face mais obscura, que é dessa extrema-direita neofascista que a gente está vivendo aqui. Então, construir uma estratégia de confronto com isso, fazer o povo acreditar na ciência, na vacina, é decisivo para nós. Porque, mesmo que a maioria queira vacina, tem uma parcela da sociedade que entra nesse jogo. E isso compromete a universalização da vacina. O Plano Nacional de Imunização, que foi apresentado à sociedade, o primeiro texto que veio, ele era absolutamente inócuo, no sentido de ser um plano real de imunização. Os especialistas não assinaram, todo mundo viu essa polêmica, todo mundo viu o que aconteceu, e depois ele foi apresentado com algumas melhorias, algumas modificações. Mesmo assim, ele ainda tem muitos pecados. Eles, pelo menos, colocaram que o início era 5 dias depois da Anvisa registrar, mas ele não garante, no plano, que toda a população será vacinada, ainda falta uma série de populações vulneráveis nesse plano. Ele, inicialmente, não incorporava todas as vacinas, agora ele põe a vacina do Butantan como possível incorporação. Não é claro na logística e na coordenação interfederativa, ele não é claro nisso. E na questão das seringas, nós ainda temos muito problema. Padilha lembra quando a gente questionou a BIMO. Eles disseram que podem fornecer 6 a 8 milhões de seringas a cada 30 ou 45 dias. E a primeira encomenda vai ser feita agora, então isso é um problema para nós, isso na indústria nacional. Então, nós não temos ainda nem a garantia dos insumos, das agulhas, e muito menos a logística do general Pazuello, ela me parece muito falha nesse processo. Então, agora nós estamos votando lá o convênio COVAX Facility, o Padilha contribuiu muito nesse processo, e nós conseguimos, foi aprovado no texto do relator, a ampliação para além das agências reguladoras reconhecidas, mas foram 4 países, Padilha? Entrou a Argentina também, são 5. Numa emenda, inclusive, do PT, incluiu a Argentina. Então, além das agências reguladoras já reconhecidas, para que a Anvisa tenha que dar autorização em 3 dias ou 5 dias, ainda incluiu agora a Coreia, incluiu a Rússia, incluiu o Reino Unido, incluiu o Canadá, incluiu a Argentina.
Então, isso é uma ampliação importante para que a Anvisa tenha que certificar num tempo também curto, né? Então, isso tudo é importante. Esse texto bota a população inteira como meta. Eu e Padilha aprovamos uma emenda de meta na LDO, também como meta a população inteira, dos 212 milhões de brasileiros. Ou seja, a gente vai empurrando, na medida em que a gente consiga trabalhar, vai empurrando pelo legislativo essa meta de universalização, ampliação das agências e essa aprovação de leis que podem facilitar. Mas eu acho que a grande campanha é a gente botar formadores de opinião, botar todo mundo dizendo eu quero a vacina, eu vou vacinar, eu quero a vacina, e botar... Eu acho que o principal agora é os formadores de opinião dizendo que querem a vacina. Acho que essa é a campanha mais importante. Eu até comecei nas redes sociais isso, subindo a tag eu quero vacina, vacinação já, mas acho que é muito importante que os formadores de opinião entrem no desejo da vacina. O Supremo Tribunal Federal acabou, tá decidindo essa questão, não é uma obrigatoriedade, assim, eu tiro você de casa, você tem que vacinar, ninguém vai prender ninguém, mas vai colocando exigências, sem a vacina não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não entra no avião, não entra... Ou seja, quando você vai botando limites, né, as pessoas vão ter que ir vacinar. É igual, eu não posso entrar em tal país se eu não tiver vacina da febre amarela. Eu não posso... São exigências que acabam colocando as pessoas no rumo da vacina, porque isso é uma responsabilidade coletiva, a vacina, não um problema individual. Então, o Supremo está colocando suas exigências. Mas eu acho que nós temos que fazer uma campanha de empatia com a vacina, de se sentir seguro e de mostrar o desejo e a necessidade de vacinar. Eu acho que uma campanha de vacinação, para contrapor a estratégia de eu não vou me vacinar e de gerar insegurança, é gerar exatamente o sentimento contrário, né? Mostrar os riscos e as mortes e o que acontece com a não vacina e o sofrimento da não vacina e ao mesmo tempo, mostrar o desejo e todo mundo dizendo eu quero a vacina, eu quero me vacinar, que é a forma da gente contrapor essa estratégia da morte, essa estratégia de insegurança e essa estratégia que vai pelo gabinete do ódio, desacreditando com a vacina e esse oferecimento que a ciência nos dá e que sempre nos deu ao longo da história e que eliminou muitas doenças e que tem salvo muitas vidas aqui no Brasil. É isso como contribuição original, assim, inicial para o nosso debate. Obrigada. Obrigadão, Jandira. Obrigadão, tá? Passar a palavra para o Alexandre Padilha. Antes disso, só registrar a presença do companheiro Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL entre nós, e também a presença do Adilson, presidente da CTB entre nós. Juliano, Adilson, brigadão por estarem presentes. Passar a palavra para o doutor Padilha. Alexandre Padilha. Muito obrigado, Miro. Queria saudar a iniciativa do Barão, saudar todos e todas que estão aqui presentes. Eu estou igual a Jandira, viu, Miro? Porque, paralelo aqui, eu estou aqui com outro fone, porque nós estamos tendo sessão da Câmara agora. E quero dar, inclusive, uma boa notícia. A Jandira estava junto com a gente e acabamos de votar a medida provisória que cria a obrigação de que o governo federal garanta um plano de vacinação para todos e todos, incorporando para isso todas as vacinas possíveis, incorporando todas as possibilidades, estabelecendo regras muito claras de priorização para os trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, população indígena, população quilombola, população em situação de privação de liberdade, mas tendo como meta vacinar toda a população, né? Então, estou aqui, ao mesmo tempo nós estamos aqui participando da reunião, vai continuar a sessão aqui da Câmara, continua, para a gente ver se a gente consegue voltar aos outros projetos. Eu quero agradecer muito o convite. Primeiro, Miro, que é o seguinte, você está propiciando um encontro com vários companheiros e companheiras que eu estou vendo aqui no chat, mas tem 3 companheiros e companheiras que para mim são muito especiais. Primeiro, a Luísa Erundina, que eu não tive a honra de votar na Erundina em 88, porque eu não tinha idade ainda para votar. Meu primeiro voto foi em 89, mas fiz muito campanha para ela, para ser prefeita da cidade de São Paulo. Depois votei nela em 96, quando ela foi candidata de novo. Votei nela agora no segundo turno, nela e no Boulos, né? Então, muito bom estar com ela. Uma das primeiras referências políticas para mim. O professor Marcos Boulos,
que foi meu professor na Faculdade de Medicina da USP, foi meu orientador na residência, foi quem me mandou lá para o meio do Pará, para a região amazônica, coordenar o núcleo da USP, onde eu fiquei 6 anos em meio à população indígena, ribeirinha, população em torno de Santarém, né, antes de ir para o governo federal em 2004, né? Então, alegria estar com o professor Marcos Boulos aqui e uma alegria estar com a minha colega Jandira. Eu falei pela ordem cronológica, quem começou a me influenciar primeiro, né? Erundina, depois o professor Marcos Boulos, depois minha colega Jandira, grande defensora do SUS, grande colega na bancada lá na Câmara dos Deputados, né? E quando fui ministro da Saúde, uma grande parceira da construção do Ministério da Saúde. Eu não vou repetir tudo aquilo que a querida Erundina, o professor Marcos Boulos e a Jandira falou. Eu queria reforçar 2 desafios imediatos que eu considero nesse momento, né, de defesa do Sistema Único de Saúde. A gente precisa aproveitar ao máximo essa percepção por parte da população da importância do Sistema Único de Saúde. Isso que a Jandira estava comentando, todo mundo começa a falar do SUS, a importância do SUS, né? De vários partidos, vários segmentos da sociedade, precisamos aproveitar ao máximo para dar ao SUS a força necessária para superar a pandemia, para dar conta de cuidar dos problemas de saúde que foram represados por conta da pandemia, cirurgias que foram adiadas, impacto sobre a saúde mental, diagnóstico de câncer que foram adiados, diagnóstico cardiovasculares que foram adiados, né? E para o SUS mais forte ajudar, inclusive, o Brasil a recuperar a economia. E eu acho que nós temos 2 grandes desafios imediatos. O primeiro é garantir o plano de vacinação para todas e todas no nosso país. O Brasil tem tradição nisso. Na pandemia H1N1 da gripe suína, eu era ministro da coordenação política do presidente Lula na época, o ministro temporâneo, o ministro da Saúde. O Brasil, em 2010, foi o país que mais vacinou no sistema público de saúde do mundo. Foram mais de 100 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas vacinadas em 3 meses em 2010. E, na época, a vacina que existia disponível para a gripe era a vacina do Instituto Butantan. Então, a adaptação da vacina para que ela pudesse proteger para o H1N1 foi feito pelo Instituto Butantan, que tinha mais chance de fazer isso mais rapidamente, e o presidente Lula não teve dúvida sobre isso, deixou de lado qualquer disputa política partidária com o PSDB de São Paulo e disse, não, nós vamos investir no Butantan, Padilha ajuda nisso, o Temporão ajuda nisso, vamos fazer a transferência de tecnologia da indústria francesa na época que detinha a vacina que estava sendo adaptada, construir a tecnologia para cá, inclusive a base industrial, a planta industrial atual do Butantan que o permite poder produzir a vacina da Covid-19, é uma planta que foi construída naquele momento do enfrentamento H1N1 e depois foi reforçada em 2013, quando eu ainda estava no Ministério da Saúde, e a gente incorporou a vacina contra o câncer do colo de útero, a vacina do HPV, também fazendo a transferência de tecnologia aqui para o Instituto Butantan. Então, o Brasil tem tradição nisso, reconhecido. E mais ainda, nesse momento, existe um interesse de vários projetos internacionais de vacina de fazer parceria com o Brasil, pela tradição que o país tem e pelo fato do Brasil estar no epicentro da pandemia. Foi o país que mais tempo ficou com gente morrendo, 14 semanas com mais de 1.000 pessoas morrendo a cada 24 horas. E agora nós voltamos na semana de novo a termos mais de 1.000 pessoas morrendo a cada 24 horas. Então, o Brasil tem tudo para ter o maior plano nacional de vacinação, mais uma vez, tem condição financeira para isso, tem instituições públicas muito reconhecidas para isso, tem interesse de empresas internacionais, inclusive, de fazer parcerias com o Brasil, de trazer tecnologia, porque tem muito interesse, já declarado desde junho, julho, em fazer isso aqui no Brasil. O que falta é um governo que coordene isso. Então, para garantir essa vacinação para todos já, a gente vai ter que usar todos os instrumentos possíveis. Por exemplo, um instrumento que os partidos de oposição, juntos, PT, PCdoB, PSOL, Rede, nós fizemos, foi ir à Suprema Corte, ao STF. O STF exigiu que o governo federal apresentasse um plano de vacinação, depois cobrou quando que começa o calendário, né? O fundamental em relação a isso, a ação
na Suprema Corte, ação no Congresso Nacional. Nós aprovamos essa semana, eu e a deputada Jandira, uma emenda que nós apresentamos exigindo que no próximo orçamento, a regra do próximo orçamento obrigue o governo federal a garantir orçamento para vacinar toda a população, meta vacinal de toda a população. Lógico que quem está apto a receber a vacina, quem tem indicação de receber a vacina, provamos agora na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, tem que votar até segunda-feira, mudamos completamente a medida provisória que o governo tinha encaminhado, colocando vários itens, a obrigação do plano de vacinação, de cobertura universal para todos, com equidade, né? A priorização daquelas vacinas, inclusive, que têm incorporação tecnológica no Brasil, obrigação de recursos para isso, né? A ação no Congresso agora é fundamental, e eu vejo com muita alegria isso que disse aqui a Luísa Erundina, que disse a Jandira, que eu vi aí no chat sendo comentados, essa ideia de uma grande campanha de vacinação para todos e todas, que a sociedade se mobilize para isso. Tem a Frente de Defesa da Vida, que une centenas de entidades de defesa da área da saúde, liderado pela Abraço, pelo Conselho Nacional da Área da Saúde, liderado pela Abraço, pelo Conselho Nacional de Saúde, fundamental essa mobilização. Então, esse é um desafio imediato. E o outro, como foi dito aqui pela Raquel nos chats, não adianta ter vacina para todos se não tiver SUS mais forte. Porque quem garante a vacina, que ela aconteça lá na ponta, que faz a busca ativa das pessoas que não se vacinaram ainda, que identifica quais são os fatores de risco, que cuida das pessoas, é o Sistema Único de Saúde. Então, o segundo desafio imediato é não permitir, gente, não permitir que a proposta de orçamento proposta pelo Bolsonaro, que retira 35 bilhões de reais da área da saúde, corta 22% do orçamento do Ministério da Saúde desse ano, isso vindo. A gente já conseguiu uma coisa que foi não aprovar o orçamento enquanto se não mexer, isso vai estar sendo empurrado para janeiro, para fevereiro, aprovamos a meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a emenda apresentada pela deputada Jandira e por mim, mas a gente precisa de uma grande luta, de mobilização da sociedade. Eles querem tirar 22% do orçamento atual do Ministério da Saúde. Se você não tiver equipe de saúde da família, se não tiver agente comunitário de saúde, se não tiver unidade de base de saúde funcionando permanentemente, possibilidade de você ter unidade de base de saúde funcionando sábado, domingo, todo dia, né? Se a gente não tiver essa ação permanente o tempo todo, a gente não consegue garantir vacinação para todos. Então, essa luta é fundamental, né? Então, a combinação, deixa eu aumentar aqui, combinação de um amplo programa de vacinação com o fortalecimento do SUS. Essa ação tem que estar combinada. Não vai ter vacinação para todos se não tiver SUS mais forte. E só é possível a gente garantir o enfrentamento e a superação da pandemia, não só do ponto de vista de salvar vidas, mas também da economia, se tiver um SUS mais forte, um programa de vacinação para todos. Então, quem quer salvar vidas, tem que ter vacina para todos. Quem quer salvar a economia, tem que garantir vacina para todos. Quem quer voltar à aula, tem que ter vacina para todos. Quem quer voltar a se encontrar, conviver, a gente precisa ter vacina para todos. Quem quer viajar ao mundo, né, voltar a circular, vai ter que garantir vacinação para todos. Daqui a pouco vai ter exigência de certificado internacional. Então, essa luta, como disse a deputada Erundina, né, está no Congresso, está na briga na Justiça, está no espaço institucional, está no papel que os prefeitos e governadores, com compromisso com a vida, assumem nas suas iniciativas, mas está, sobretudo, com a força do povo, de colocar isso no centro da agenda, mobilização e ação, inclusive, pedagógica junto da população. Então, estou aqui à disposição, viu, Miro, das iniciativas que possam sair do nosso mandato, como pode ajudar essa atuação, e quero agradecer mais uma vez, poder estar aqui com todo mundo, em especial com o professor Marcos Boulos, com a querida líder Luísa Erundina e com a nossa liderança aqui na Câmara dos Deputados, deputada Jandira. Adília, brigadão pela fala. Pessoal, nós vamos seguir aquela dinâmica, então. Nós abriríamos agora uma parte de perguntas bem objetivas, 1 minutinho, tanto para o professor Marcos Boulos, que tem muitos esclarecimentos que pode dar, como para as deputadas Jandira Fegali e Luísa Erundina e o deputado Alexandre Padilha. Na sequência, vamos abrir, então, um bloco de opiniões, sugestões, problematizações sobre a campanha. Pode ser isso? Então, está aberto para esse segundo bloco, perguntas.
Oi, eu quero fazer uma pergunta. Vai lá, Paulo. Para o doutor Boulos. E o senhor me deixou mais preocupado do que já estava. Que a vacina que nós temos é a do Butantan. Não é? Mais de 100 anos de história, nós temos toda a confiança no Butantan e estamos apostando nele, poxa vida. Agora, a Argentina apostou no Sputnik, né? Está com a vacina russa. A gente também pode ter acesso a essa vacina russa, é uma questão política. Né? Além de ter a vacina do Butantan, em parceria com a China, nós podemos comprar vacinas que já podem ser injetadas, né, em vários lugares, como a Rússia, inclusive, já ofereceu. O que o senhor me diz sobre isso? Bem, é verdade. O Sputnik V, que é a vacina que eles estão fazendo, é uma vacina também muito adequada. Eles partiram da premissa, quando eles criaram a vacina para a ebola, em que eles usaram esse vetor viral, usando o adenovírus humano, 2 tipos de adenovírus humano, e as respostas são adequadas. Os trabalhos deles até agora mostram que provavelmente essa vacina vai ter de 87% a 90% de proteção, que é muito próximo da Moderna e da Pfizer também, e menos efeitos colaterais do que as duas. Né? Eu acho que assim que também, porque lá também não foi liberado ainda, os russos estão usando, mas não passou ainda, não acabou a fase 3 de pesquisa. Eu acho que é uma vacina que merece ser avaliada. E parece que tem um convênio deles, tanto com o estado do Paraná como da Bahia, que estão fazendo estudos específicos. A primeira que puder ser aprovada, ela deve ser utilizada. Eu estou de acordo. O Sputnik V talvez seja a melhor oportunidade que nós vamos ter de uma vacina eficaz e que não deve ser cara, e que a gente vai poder comprar na competição internacional. O Butantan, de fato, a vacina, o que nós temos é que é uma vacina muito segura. A vacina de vírus inativado é muito segura, mas nós não temos ainda a possibilidade de falar que vai ser utilizado tão rapidamente, porque o estudo não terminou, também como o da Sputnik não terminou. As únicas que nós temos hoje certeza que estão já funcionando é da Pfizer e da Moderna. Só uma curiosidade, a Dira falou das vacinas chinesas que o povo não gosta. Vocês sabem que a vacina da Pfizer ela é feita também com a BioNTech, que é uma alemã, e com a Fosun Pharma, que é chinesa. A vacina da Pfizer também é produzida também em parte na China. Como todos os insumos que nós utilizamos no mundo, as seringas e agulhas são chinesas. Então, se a gente não contar com os chineses, nós não vamos fazer nada aqui. De qualquer jeito, no mundo todo, quem fornece seringa e agulha, até para os Estados Unidos, são os chineses também. Então, essa história essa é bobagem, né? Falar contra a China é um lugar onde é mais fácil, mais barato de produzir, e todos os capitalistas migraram para lá, né? Então, ou seja, toda a produção é lá mesmo. Obrigado, professor Marcos. Nós temos mais 3 pessoas que se inscreveram para perguntar. Eu estava sugerindo que a gente fizesse em bloco, né? Que são, pela ordem, Marlon, Joane e Maria Fro, Conceição. Pode ser assim? Então, fazemos um bloco de 3? Miro, eu me inscrevi com a mãozinha. Ah, é? Então, Emanuel, desculpa, eu não vi a mãozinha aí. Desculpa aí, Emanuel. Valeu. Então, 4. Emanuel, beleza. E o Padilha está dizendo que acabou a votação da medida provisória da vacina agora, mas agora está na briga de votação de outros projetos, entre eles o da frente de luta contra o HIV/AIDS. Né? Então, ele vai ter que sair, mas volta depois, ok? Então, nós temos 4... Nós estamos brigando para botar na pauta alguns projetos. Então, pauta alguns projetos. Então, nós estamos nos dividindo aqui. Beleza, Jandira. Obrigadão. Então, vamos lá. Pela ordem, procurar ser bem sintético, 1 minutinho. Marlon, depois Joane, Maria Fro e Emanuel. Marlon. Cumprimentar todos aqui presentes. Na verdade, a minha pergunta era mais dirigida para o deputado Alexandre, mas eu penso que a deputada Jandira e o próprio Marcos Boulos... Não está ruim, Marlon. Está baixo. Me ouve agora? Está me ouvindo melhor agora?
A minha pergunta era mais direcionada para o deputado Alexandre Padilha, mas eu penso que a deputada Jandira e o Marcos Boulos conseguem respondê-la. O cronograma de vacinação do governo federal apresentado essa semana dispõe, se nós olhamos mais de perto, o detalhamento que teremos apenas para março 2 milhões das vacinas da Pfizer. Se você observa o grupo de prioridades, fecha em 14 milhões. Então, só para atender o grupo prioritário, não terá vacinas suficientes para março, né? O ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, faz uma projeção que a população vai começar mais ou menos a ser atendida e vacinada com um pouco mais de quantidade a partir do segundo semestre de 2021. A minha pergunta vai no sentido se, com as emendas na medida provisória, deputada Jandira, a gente consegue avançar com a política de vacinação no país. E já para adiantar minha proposição, do ponto de vista da campanha, de forma sintética e sumariamente, o governo federal tem aí uma política de comunicação de contra-informação, né? Várias falas apresentadas aqui foram nesse sentido, de descredenciar a qualidade das vacinas, a eficiência, a saúde das pessoas que são vacinadas. Então, me parece que a nossa campanha, a campanha de comunicação das mídias independentes é no sentido didático de fazer a informação clara da eficiência da vacina, de que isso não tem resultados de contraindicação e assim por diante. A gente vai ter que, mais ou menos, cumprir o papel de como se fosse uma comunicação institucional do Ministério da Saúde sério. Eu acho que essa é a posição que as mídias independentes têm que posicionar. Falo isso como um profissional da comunicação. E, para encerrar, eu gostaria só de fazer uma referência, não posso deixar de fazê-la, com a ex-prefeita Luísa Erundina. Luísa Erundina, eu falei isso para o Miro no curso da campanha eleitoral e preciso afirmar aqui de público. O papel que você desempenhou nessa campanha municipal inspirou toda a esquerda desse país. Eu falo aqui do sul do Brasil e você mobilizou toda a esquerda para cumprir, inclusive, o papel que você apontou agora, de se explodir uma rebelião popular, manifestações, a gente seguir na vanguarda desse processo para ter uma resolutividade na transformação social desse país. É isso. Valeu, Marlon. Joane, um minutinho. Oi, pessoal, boa noite. Quero cumprimentar todo mundo no nome da nossa querida Erundina. E eu queria focar muito no aspecto simbólico da campanha, né, em defesa da vacina, né? Ainda que essa campanha tenha como papel fundamental salvar vidas, né, a gente sabe que o último período e o próximo período representa muita coisa no que se refere a mudar e enfrentar o que a gente o movimento aí da extrema-direita e mesmo o avanço da direita com o resultado da eleição agora de 2020, né? Vocês acreditam que emplacar uma boa campanha pode significar mais uma virada de chave, né? Nessa disputa, e aí eu queria que os parlamentares comentassem, mas eu queria aproveitar que o Juliano também está na sala, e se ele puder comentar como presidente nacional do PSOL, seria importante, porque, a meu ver, essa campanha, a campanha da vacina agora se coloca como uma pauta fundamental para a gente, não só galvanizar forças para salvar vidas, mas também para a gente apresentar um projeto, né, que dê conta de enfrentar o que a Jandira bem colocou aí, que é esse nefasto governo do Jair Bolsonaro, né? Então, eu queria que vocês analisassem muito a campanha da vacina, não só no aspecto da vida, mas também no aspecto simbólico, né, da luta que a gente está travando nesse momento. É isso. Em cima, Joane, valeu. Conceição Oliveira. Boa noite. Eu pus umas ideias aí no Erundina, querida, tudo bem? Jandira, Juliano, todo mundo aí. Coloquei umas ideias e, na verdade, eu acho que a gente tem que ser muito pragmático, porque o discurso do Bolsonaro vai em cima desse pragmatismo, né? A gente fala em isolamento social, mas a grande maioria da população, ela não tem condições de fazer o isolamento social. Então, assim, eu acho que ela tem que estar associada com a economia. Por isso que eu digo, sem vacina, o Brasil não avança, então não tem emprego, não tem trabalho, não tem um monte de coisa. Então, eu acho que a gente tem que estar com esse pé no chão para dialogar com essa galera que não tem o privilégio de fazer isolamento social.
Mas eu queria perguntar, especialmente para vocês que estão no Congresso, duas coisas. Primeiro, sobre o monitoramento do plano, porque o STF obrigou, né, esse desgoverno a criar um plano de vacinação, que é uma coisa absurda. A gente tem 120 anos de história na vacinação e teve que obrigar um presidente a criar um plano. Mas eu acompanhei isso minimamente, eu não vi nada a respeito do monitoramento disso. Então, assim, como é que vocês estão se articulando no Congresso para acompanhar e cobrar? A segunda coisa é, eu entrevistei a Marília Campos nessa quarta-feira, e a gente estava perguntando exatamente disso, como é que os prefeitos que estão assumindo agora, né, vão lidar com esse abacaxi imenso que é ter que vacinar, lidar com a economia quebrada, etc. Tal. E aí, se há a possibilidade, aí eu também queria ouvir o professor Marcos Boulos, pensando na experiência do Consórcio Nordeste, que durante toda a pandemia dialogaram, todos os governadores tomaram providências conjuntas, tiveram assessoria de um Nicoleles. Quer dizer, é possível, a partir de um pool de prefeituras e de governos, passar por cima do Bolsonaro, porque esse idiota não vai fazer nenhum esforço, né, para salvar a população nessa necropolítica? Como é que a gente, a partir de dos entes federativos, seja municipal ou estadual, consegue burlar isso, fazer as compras do tipo como o Dória está querendo fazer agora? Está navegando na onda como se o Butantan fosse dele, não fosse do Estado brasileiro, né, do Estado de São Paulo, enfim. Mas eu acho que agora é uma coisa assim de ser um pouco independente, e se legalmente isso é possível, como é que dá para fazer? Porque eu acho que vai ter que ser assim. Valeu, Conceição. Emanuel, depois mais um inscrito, César, e aí a gente fecha esse bloco, pode ser? Emanuel, um minutinho. A primeira questão é o seguinte, o que estava sendo divulgado pela imprensa é que o que ia ser aprovado era que poderia ser por várias instituições de outros países, mas que tinha que estar em fase 3 de estudo aqui no Brasil. Então, boa parte dessas aí não tem fase 3 ainda de estudo no Brasil. Seria importante que o doutor Boulos pudesse falar um pouco sobre isso. Segunda questão, aí para os deputados, se ainda estiverem na sala. Não é o caso da gente vincular a campanha da vacina à campanha do auxílio emergencial, porque a forma da gente romper a bolha é dizer o seguinte, ou você toma vacina, ou você não vai poder trabalhar. E a situação, quando tirar o auxílio emergencial, a situação tende ao caos, né? Ainda mais com o repique que está tendo, né? Então, o verão da Bahia não tem emprego. No verão da Bahia, as pessoas vendem picolé na praia, vendem cerveja, vendem isso e não vai poder vender. Hoje mesmo estão proibidos ali, a prefeitura rapou todo mundo ali do Rio Vermelho, não pode. E não pode mesmo, porque se botar as roupas ali, junta gente. Então, não era o caso do discurso, principalmente a partir dos parlamentares, vincular uma coisa a outra, a questão da vacina com a questão de poder trabalhar, né? Talvez esse fosse um mote importante, né? E, por último, pedir a todos nós que não nos referimos mais à vacina da China, à vacina da Rússia, vamos chamar a vacina pelo nome da vacina, né? E, no caso que vem coisa, é a vacina do Butantan. O nome da vacina é a vacina do Butantan, porque nós estamos comprando o princípio ativo e quem vai fazer a vacina é o Butantan, né? Por último, é preciso atacar, e os militares já estão incomodados com isso, porque quem está pagando o mico são os militares. Esse ministro abestalhado que está aí, que está pagando o mico, e o cara que está na presidência da Anvisa, que também é militar. É preciso atacar esse pessoal de forma a criar constrangimento com os militares. E uma parte deles já estão putos da vida, porque são eles que estão pagando o mico de idiotas. É isso, Miro. Ô, Miro, desculpa, eu esqueci uma coisa. É para tirar uma dúvida mesmo. O professor Marcos Boulos, o Intercept publicou esses dias que haviam 210 vacinas em diferentes fases. Aí eu queria só confirmar que eu achei um número muito grande e interpretam isso. Só eu esqueci de falar na minha fala. Beleza. César. Som.
O microfone está aberto. Está me ouvindo agora, né? Boa noite a todos. Eu queria perguntar, em particular para os parlamentares, como foi falado da experiência de vacinação da Pfizer, que tem apresentado eventos adversos, né? E quando começa a fazer uma vacinação em massa, começam a aparecer mais casos do que, né, na testagem. E o doutor Expedito Luna, professor Expedito Luna, da FMUSP, ele fala de um apagão logístico que pode ocorrer no futuro com a vacinação, a partir E aí ele cita vários problemas que podem ocorrer e que precisam ser pensados desde já num plano de vacinação. E aí ele fala da necessidade de aumentar a capacidade de investigação e um sistema de vigilância de eventos adversos pós-vacinação, né, que é conhecido como a fase 4 da vacina, né? Então, pode acontecer isso que está acontecendo com a Pfizer e em outras vacinas também, em grande escala. E eu imagino que os planos de vacinação talvez não estejam pensando nesse aspecto logístico, que demanda, né, toda uma atenção primária, né, da saúde, de profissionais que estejam preparados para essa fase e que se pode surgir esses efeitos colaterais em massa, pode também ser usado isso para uma campanha de desinformação naquele momento, né? Então, eu acho que tem a ver também com o nosso tema aqui da comunicação. Queria que os deputados falassem sobre essa possibilidade de já pensar nos planos de vacinação esse problema da fase 4. Obrigado, César, valeu. Pessoal, aqui, então, acho que inscritos eram esses. Então, vamos seguir a mesma ordem. Podíamos começar com o doutor Marcos, aí, na sequência, Erundina, Jandira, Padilha, e foi feita também a pergunta, acrescentou também o Juliano, né? Então, vamos lá. Doutor Marcos, a bola está contigo. O Marlon, assim, a vacina da Pfizer, o governo está falando pelo que você me disse, que ele está comprando 2 milhões de doses. Isso não foi confirmado pela Pfizer. A Pfizer disse que não tem nenhuma negociação com o governo brasileiro. Mas mesmo que ele compre 2 milhões de doses, isso tem que lembrar que dá para 1 milhão de pessoas apenas, porque são 2 doses que você dá para cada pessoa. Então, isso não é nada. Ou seja, 2 milhões de doses é brincadeira, né? Nós vamos precisar de muito mais. Tem que lembrar que, na teoria, se a gente quer vacinar toda a população brasileira, nós vamos precisar de 400 milhões de doses para vacinar toda a população. Eu não sei se a gente vai conseguir isso tudo, provavelmente pode ser, mas a vacinação vai transcorrer certamente durante o ano todo. E é provável que no fim de 2021 nós não tenhamos vacinado toda a população ainda, por questões logísticas, por questão da infraestrutura, e vai ter que ser por grupos de risco mais importantes, vai aplicando. E tem que lembrar que a epidemia só vai acabar quando nós tivermos um número significativo de pessoas imunizadas. Porque aí você tem o que a gente chama de efeito rebanho, que vai estar em torno de, talvez a nossa vacina daí leva 70%, não precisa nem de 80% com a maioria, 60%, 70% já deve acabar. Mas nós vamos conseguir 60%, 70% provavelmente ainda no transcorrer dos próximos 8, 10 meses. Quer dizer que não se acaba a epidemia começando a vacina. Nós vamos ter que usar essa máscara até o fim do ano que vem, provavelmente. Tá? Isso é só uma questão. Agora, Conceição, você fala um pouquinho do pool de prefeituras e de governos que fala assim, o que a gente sabe desse consórcio é que tem havido iniciativas individuais. Por exemplo, o governador nosso aqui de São Paulo, que gosta muito de fazer marketing, ele tem postado toda hora conversa com outros governadores que estão comprando a vacina do Butantan. Teve com o governador de Minas Gerais, vários governadores estão entrando em contato, de Goiás, estão entrando em contato para entrar na lista. Eu não sei se ele pode vender, porque todas as vacinas, aquilo que o ministro fala, de fato, pela regra, é isso mesmo. Todas as vacinas produzidas, elas são do Ministério da Saúde. São vacinas do EPNI, do Programa Nacional de Imunizações. O fornecimento do Butantan é exclusivo para o Plano Nacional de Imunizações. E toda vez que, quando já teve no passado uma tentativa do Butantan, através da sua fundação, de vender vacina, nós somos contrários, porque quando você tira do controle adequado, as pessoas aplicam vacina de maneira que eles querem, então você acaba fugindo. Então, por isso que eu digo, essa história de fazer uma independência não tem. No fundo, o Programa Nacional de Imunização vai ter que comprar tudo mesmo.
provavelmente, se houver briga política, o governo de São Paulo, de alguma maneira, através usando a justiça, vai tentar passar essa vacina para os outros, e se conseguir, né? Porque eu não sei como vai ser isso aqui. Emanuel, a fase 3 no Brasil, nós não temos nem. Não é que elas estão. Nós estamos em fase 3 nas duas pesquisas que nós estamos realizando aqui dentro, tanto a da Fiocruz, com a vacina de Oxford e da AstraZeneca, como a do Butantan, com a vacina Sinovac da China. Elas duas estão em fase 3. Obviamente, a Anvisa ela pede que a fase 3, todas as vacinas, sejam no Brasil. Mas isso acho que existem precedentes dela validar a aprovação do FDA nos Estados Unidos, no Food and Drug Administration. Né? E não é incomum ela aceitar o que é feito em outros países que têm um controle de qualidade adequada. Para medicamentos para câncer, eles fizeram isso. Então, é possível que consiga-se a validação, independente da aprovação dentro do Butantan, da Anvisa, que você tem razão. A Anvisa exige que nós tenhamos um estudo no Brasil de fase 3. Então, se fosse assim, a da Pfizer, da Moderna e a própria Gamaleya, que é da Sputnik 5, não viriam para cá. Mas eu acho que existem precedentes que isso dá para ser vencido. Acho que a minha participação foi essa, nessas questões. Doutor Marcos, excelente, excelente. Vou passar a bola, então, para a Erundina. Seria importante o doutor Marcos responder ao César essa questão dos efeitos colaterais, a fase 4. Seria bom ele falar sobre isso. Desculpe, eu esqueci. De fato, a fase 4, quase sempre, César, a gente faz a fase 4, a gente vai acompanhando o que acontece na comunidade. É muito difícil você ter... o Expedito é um expert nisso, ele faz isso muito bem, o Expedito Luna, mas é difícil você ter um grupo que acompanhe na dimensão que nós vamos utilizar. Então, o que acontece? Normalmente, a fase 4, nós observamos o que vai acontecendo. Então, conforme acontece, você vai terminando. Os próprios laboratórios fazem isso, porque você não consegue, quando se aplica numa comunidade muito grande, fazer a vigilância muito adequada. Seria adequado que se fizesse, mas é muito difícil você acompanhar, principalmente numa vacinação, que você vai vacinar dezenas de milhões de pessoas e no mundo todo. A gente acaba tendo, como está acontecendo com a Pfizer agora, acontece acidente, você vai notificando e depois de algum tempo você cataloga isso e às vezes até impede a vacinação ou contribui. Às vezes esse estudo a gente precisa tomar cuidado, porque algumas vezes acontecem efeitos que não são colaterais de vacina. Nós tivemos isso muito claro com a vacina do HPV aqui em São Paulo, que houve a vacinação importante para mulheres, para evitar o câncer de colo de útero, que num primeiro momento nós tivemos quase 90% de vacinação, depois aconteceram alguns efeitos colaterais que não foram da vacina, não foi efeito colateral. Um grupo de meninas lá da região, no litoral de São Paulo, tiveram algumas queixas específicas e elas tinham tomado a vacina. E imputaram a vacina. A despeito de ter sido comprovado que não teve nada a ver com a vacina, a segunda dose já foi para abaixo de 60%, mostrando que essas fake news, de uma certa maneira, elas perduram de uma maneira intensa até na vacinação, principalmente agora com o movimento anti-vacina que tem aumentado com a coordenação do nosso presidente. Né? Beleza. Mais uma vez, obrigado, doutor Marcos. Erundina. Veja, o desencadear dessa campanha, né, pela vacinação exige, para além da infraestrutura, da logística, dos insumos que são necessários para que se desencadeie uma campanha nesse sentido, há necessidade, e pode até preceder essas outras providências, de um trabalho junto à população. E isso pode estar dentro do desafio e do objetivo de fortalecer o SUS na sua organização de controle social. Eu acho que há necessidade de que profissionais, trabalhadores sociais, precisam estar muito junto dos conselhos de saúde, que hoje estão praticamente desativados, desvalorizados, desprestigiados, alguns deles, inclusive, ameaçados de extinção por esse governo que ojeriza a organização popular,
a participação popular, né, a ação popular em relação às questões que lhe dizem respeito diretamente. Então, tem que haver uma ação da sociedade civil, né, no sentido de fortalecer os conselhos municipais, estadual e o próprio Conselho Nacional como instrumentos de controle social, né, e de pressão sobre as várias instâncias de poder do Estado, sejam as prefeituras, sejam os governos estaduais, seja o governo federal, para que as condições, no sentido de conscientizar a população sobre a necessidade da vacinação, né, os efeitos que ela pode, não se vacinar, pode gerar. Então, é um trabalho de conscientização, de organização popular junto aos organismos que articulam os setores populares, para que eles também se preparem, se disponham, né, se prontifiquem a colaborar nesse processo de vacinação, quando ela vier, além do processo de pressão política, que se tem que trazer a parte de baixo para cima, para conseguir que os governos, seja em que esfera seja, né, esteja atento, esteja ativo e esteja determinado a fazer sua parte para que essa política pública, essa vacinação aconteça nos tempos necessários e possíveis no âmbito das 3 esferas de governo. Agora, o fato de ter novos prefeitos também cria uma exigência para que se faça um trabalho junto às prefeituras, né, desse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, os prefeitos, por sua vez, eles devem também ser preparados, ser mobilizados, ser conscientizados e ser convencidos do que cabe aos prefeitos, né, providenciarem, desde já, quando assumirem em janeiro, as consequências da pós-pandemia, não só do ponto de vista da assistência social, da condição de sobrevivência da população, o aumento do desemprego, ainda as consequências sanitárias do final dessa pandemia. Vai exigir um envolvimento e uma ação pronta, ativa, uma busca ativa junto às comunidades locais para, inclusive, demover essa resistência à própria vacina. Né? Ele não vai se conseguir fazer isso dizendo, olha, se você não se vacina, você não tem a assistência social. Primeiro que não tem recursos, né, do recurso emergencial suficiente, não vai ter, acaba agora, em dezembro, os recursos do governo federal, né, daqueles R$300 que foram cortados dos 600. Termina agora em novembro, aliás, em dezembro. Então, não tem nem o que você vai ganhar junto à população, do ponto de vista de estimular a população, mobilizá-la e prontificar, para que ela se prontifique a aceitar a vacina. Além de não existir vacina ainda, não ter a vacina ainda, e numa perspectiva de não se ter uma quantidade suficiente para oferecer a todos os que precisam se vacinar, de que isso aconteça. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Tem que haver um trabalho prévio durante a campanha, que é de você organizar as comunidades locais, fortalecer os organismos do Sistema Único de Saúde, que é o mérito do Sistema Único de Saúde, para além da questão da saúde propriamente dita, é o nível de organização que o sistema propõe, consta da lei orgânica da saúde, né, os organismos de representação e controle social, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional, que hoje estão esvaziados. Os próprios membros desses conselhos estão desestimulados, desanimados. Eu acho que, ao lado de uma ação na área da saúde, propriamente dita, dos recursos públicos para bancar os custos dessa atenção, seja na vacinação, seja no atendimento assistencial à população que vier a aderir à vacinação, o que implica necessariamente envolver muita gente nesse processo. E não é só trabalhar o SUS naquilo que representa da infraestrutura de saúde propriamente dita, mas preparar as comunidades locais para receber
essa vacinação e para sobreviver. O que está em jogo nesse momento é a sobrevivência da população. E nenhum governo, né, está oferecendo uma política de assistência social, até porque o orçamento público da União para assistência social foi cortado em 60%, desde o início de 2019. Enfim, então, o aparelho do Estado ele está desmontado, ele está sem condições de oferecer as condições prévias para que as comunidades locais possam receber a campanha de vacinação no ritmo e no tempo que, se for necessário, se oferecer à população. Então, nos cabe a nós, educadores sociais, trabalhadores sociais, assistentes sociais e outros profissionais que trabalham diretamente com a população para enfrentar esses dois dilemas, que é o problema da sobrevivência e o problema do convencimento junto à população para que ela acolha a vacinação e pressione para que essa vacinação chegue a toda a população, no caso da cidade de São Paulo, das comunidades locais. Então, há uma tarefa muito premente, de emergência, para preparar as comunidades para receberem essa campanha, para além da oferta de possibilidades reais de vacinação no limite da totalidade da população. E os tempos são muito curtos para que essas coisas aconteçam frente ao que o governo deixou de fazer. O governo não preparou nada, não antecipou nada, né? Inclusive para o processo de vacinação. Vamos enfrentar uma situação muito grave, e aí a gente precisa estar junto da população. E essa é uma tarefa que nos cabe a nós, educadores sociais, alguém que lida diretamente com a população, e desenvolver a solidariedade. Quer dizer, no início da pandemia, o que socorreu a população periférica, a população pobre, a população desempregada, a população sem salário, sem renda, foi a solidariedade com vizinhança, com instituições, com entidades. Também esse trabalho, a campanha de vacinação também supõe esse trabalho, esse investimento e essa ação direta junto à população, para que, quando a vacina estiver sendo oferecida, estiver sendo acessível, a população não se deixe levar por aqueles que pregam, né, o horror, o medo da vacina e as mentiras que o próprio presidente tem propagado, né, para que as pessoas não se sintam obrigadas a se vacinar. Muito pelo contrário, tem que assumir a responsabilidade, cada uma delas, individualmente, se decidir pela vacinação em relação aos efeitos que, eventualmente, essa vacina possa produzir. Portanto, a tarefa é muito mais ampla, é muito mais exigente, é muito mais... Tem vários aspectos que não simplesmente chegar o momento de vacinação, de vacinar a população. Em relação aos prefeitos, eu acho que cabe uma discussão com os novos prefeitos, e aí a Frente Nacional de Prefeitos pode ser um espaço importante para isso, e a gente tem acesso a esse espaço para introduzir essa discussão com os novos prefeitos e prefeitas já no início de janeiro, se é que a gente não quer que eles estejam também despreparados, alienados, não como para promover a vacinação com os próprios recursos dos municípios, e nem sei se tem, mas para exigir do governo federal que esses recursos cheguem aos municípios, aos estados, e isso é uma tarefa política que temos que fazer. E desde já, desde ontem. Por isso que encontros como esses eu considero estratégicos, absolutamente indispensáveis para você acumular forças, acumular atores nesse processo e ir resolvendo os aspectos laterais, colaterais de todo esse processo de uma campanha nacional de vacinação, a começar do território, que é onde estão as pessoas, e pessoas que podem resistir, ou já estão resistindo à vacinação, ou que queiram se vacinar e não dispõem nem perspectiva de quando essa vacinação poderá ser acessível a essa população. Eram as observações que eu queria fazer a respeito desse ponto. Agora, em relação ao Congresso, à Câmara, a Jandira tem elementos provavelmente mais concretos para
nos oferecer aqui nessa discussão. Undina, brigadão mais uma vez. Obrigado por você ter feito essa proposta a Diálogos do Sul e ao Barão do Tararé para organizar essa atividade. Brigadão. Né? E vamos em frente. Então, passar a bola agora para Jandira. Quero ser bem objetiva, Miro, porque está todo mundo já cansado. Eu estou vendo pelos rostos e pelo meu próprio. Nós estamos desde 10 da manhã nessa toada aqui. Mas, engraçado, né? A pandemia, inclusive, sexta-feira a gente nunca fazia essas coisas, né? Porque ninguém assistia essas coisas, né? Porque ninguém assistia. Agora todo mundo está em casa, todo mundo assiste. O sextou agora nas lives. Deixa eu ser bem objetiva aqui. Primeiro, tem uma pergunta sobre essa possibilidade de avanço de vacinação e quando. O quando é muito difícil da gente afirmar. Né? O quando seria muito leviano. A gente vai começar, ninguém sabe. Mas eu diria assim, primeiro, na verdade, existem 4 vacinas em fase 3 aqui no Brasil. As duas mais importantes, o Dr. Marcos Bolos falou, que são exatamente as duas dos laboratórios públicos, né? Que está na Fiocruz, AstraZeneca, que está na Fiocruz Unifesp, e a do Butantan, né? Mas as outras duas, a própria Pfizer teve fase 3 aqui, com o menor número de pessoas, 3.100 pessoas, e tem a da Janssen, que é a vacina belga, que também está em fase 3 aqui, com 7.500 pessoas. Né? É o Centro Paulista de Investigação que está acompanhando. A Pfizer, pelas notícias que temos, já deu entrada na Anvisa. Né? Mas, independentemente de dar entrada aqui na Anvisa, nós aprovamos no Congresso, Padilha e Erundina lembram, nós aprovamos em maio a Lei 14.006, né, que qualquer vacina já certificada ou registrada em agência internacional, as 4 primeiras que a gente tinha aprovado lá atrás, se registradas lá, dando entrada aqui, a Anvisa teria 72 horas para opinar. Então, isso dá um adiantamento aqui, quer dizer, dá um prazo curto para que a gente possa colocar em disponibilidade à população brasileira qualquer das vacinas, independente da fase 3 no Brasil. Né? Então, essa questão de ter ou não a fase 3 no Brasil ficou secundária em relação à existência e à disponibilidade de uma vacina, desde que ela tenha esse registro lá fora. Então, nós temos essas 4 vacinas aqui em fase 3, mas existe essa lei que nos protege nesse sentido de ter a disponibilidade da vacina. E agora, com a medida provisória de hoje, que ainda tem que ir para o Senado, e temos que ver os vetos do presidente da República ainda, se terá ou não, nós temos ainda outras agências incorporadas à medida provisória de hoje, mais 5, né? Com essa mesma possibilidade. De qualquer maneira, existe aí o Butantan dizendo até março, 45 milhões de doses, existe a Fiocruz dizendo que pode começar a produzir em fevereiro, existe a Pfizer que já está pronta, que o governo brasileiro a gente ainda não sabe se esse memorando de intenções ele já está valendo ou não para algum tipo de compra, isso não está claro para nós, não sei se Padilha tem mais informação. De qualquer maneira, tanto o Butantan quanto a Fiocruz fizeram contratos com transferência de tecnologia para a gente poder produzir aqui. O que é importante, porque os países desenvolvidos reservaram um número de doses absurda, e se a gente não tiver sustentabilidade aqui, autossuficiência, a gente não produz para o povo brasileiro inteiro. A gente não tem condição de comprar lá fora tudo que o povo brasileiro precisa. Então, a transferência de tecnologia é muito importante para nós. E, além disso, uma única vacina não dá conta de 212 milhões de brasileiros. Nós vamos precisar ter várias vacinas para o povo brasileiro, porque nós não temos capacidade de uma única vacina produzir o povo brasileiro inteiro. Então, é importante que a gente trabalhe com várias possibilidades e várias tecnologias. Então, nós temos que ir atrás de todas elas. Né? Então, pode ser que uma saia antes da outra, que uma parte seja vacinada antes da outra parcela da população, mas nós temos que ir atrás de todas para começar a vacinar o mais rápido possível, e é isso que nós temos que fazer. O ideal é começar a vacinar no primeiro trimestre do ano que vem.
Se a gente vai ter essa possibilidade ou não, eu não sei, mas há essa perspectiva e nós temos que trabalhar com ela. Em relação ao controle, vigilância, alguém perguntou se nós vamos ter controle desse processo. Existe o CONAS, o CONASEMES, que está dentro desse Plano Nacional de Imunização, que são os secretários estaduais e municipais, tem o Conselho Nacional de Saúde e tem as comissões permanentes da Câmara. Então, algum nível de controle certamente terá em função dessas entidades e essas estruturas que funcionam, né? Em relação à autonomia dos estados, de poder, se o governo federal não funcionar, o que fazer, o Maranhão acabou de ganhar, o governador do Maranhão, uma ação no Supremo que lhe possibilita, caso o governo federal não fure no plano nacional, ele poder comprar onde ele quiser, com autonomia. Acabou de ganhar no Supremo Tribunal Federal essa ação, né? Então, eu acho que é isso. Os governos têm que buscar a sua possibilidade de autonomia de garantir a sua população, caso o Plano Nacional não dê conta. O governador Flávio Dino já foi para o Supremo e garantiu a sua autonomia, né? No caso do Butantan, de fato, toda a produção está, em primeiro lugar, direcionada para o Plano Nacional de Imunização. Não tem autonomia São Paulo para pegar lá um pedaço ou qualquer outro governo para fazer a vacinação com a produção do Butantan. Em relação à fase 4, acho que o doutor Marcos Boulos respondeu bem. A gente tem que ter cuidado de começar a vincular efeito colateral com vacina, porque a gente tira a credibilidade, né? E, por fim, eu queria só falar duas coisas da campanha e da unidade de comunicação. O que a pandemia trouxe para nós? Isolamento, confinamento, inclusive na família, tristeza e dor. A nossa campanha tem que falar exatamente o oposto. A vacina tem que estar vinculada com o abraço, com o reencontro, né? O que as pessoas perderam? As pessoas não podem mais abraçar, ninguém se abraça mais, né? O brasileiro é muito ligado no abraço, a gente abraça as pessoas, a gente dá beijo nas pessoas. A gente perdeu essa chance. A nossa campanha tem que mexer com afeto, com essa coisa da afetividade, desse inconsciente coletivo, da proximidade que nós somos muito físicos. Então, a marca da campanha tem que ser o abraço, né? Tem que ser o oposto da morte, né? Então, nós temos que ter, a marca da campanha tem que ser o abraço. Eu, pelo menos nas minhas redes, eu botei neto abraçando avô, neta abraçando avó, namorados se abraçando, pessoas se abraçando. Então, tem que ser a marca do abraço, do reencontro, né? A pessoa chegando na sala de aula, chegando para trabalhar, indo às ruas, uma campanha de leveza, de vida, de sorriso, de alegria. Então, a campanha tem que ter ligado à vida, ao abraço, ao reencontro, ao trabalho, à escola. Então, eu acho que a campanha tem que ter essa ligação com aquilo que a gente quer de volta, que é a vida, que é o reencontro, que é o abraço, que é a escola, que é o trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ligar nessas coisas que têm a ver com a alegria, com o pulsar da vida da gente. E acho que a estratégia tem que ser a gente fazer isso tudo junto. Essa campanha tem que ter unidade e a gente precisa fazer isso junto, coisa que a gente nunca consegue fazer. Se todo mundo falar ao mesmo tempo a mesma coisa, isso pega. Eu sempre digo isso, eu virei a chata. Eu virei a chata da comunicação. Eu falo isso para os nossos companheiros da esquerda o tempo todo. Eu digo, porra, não é possível que uma semaninha a gente não bote nas nossas páginas a mesma coisa, pelo menos um dia na semana. Se a gente juntar nossas páginas, as nossas possibilidades, a gente está falando com 20 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas vamos falar pelo menos ao mesmo tempo, a gente, um dia na semana, a mesma coisa. A direita faz isso e a gente não consegue fazer. Então, se a gente tiver unidade visual e combinar de fazer ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue uma eficácia boa para fazer tudo junto. A imprensa sindical, a nossa imprensa, os influencers amigos nossos, né? Eu acho que a gente pode fazer uma campanha bonita, forte, ligada com a vida, com o reencontro, com o abraço, com o trabalho, com a escola. Acho que é isso que a gente precisa fazer. A nossa campanha tem que falar de vida, de sorriso, de alegria e de abraço, de reencontro, que é tudo que a gente precisa. Só isso aí. Obrigada, um beijo. Agradeço por tudo, só vou ouvir agora. Muito bem, Jandira. Pronto, já deu uma orientação para a campanha. Excelente. Doutor Padilha, a bola está contigo.
Opa, estou animado com essa campanha que a Jandira propôs. Eu quero acrescentar uma chamada também, que vacina é liberdade. Porque os neoliberais, e eu e a Jandira e a Erundina, não sei se a Erundina acompanhou passo a passo a sessão hoje, eu e a Jandira, a gente estava lá acompanhando, nós tivemos que ouvir os neoliberais com esse discurso do indivíduo, do valor do indivíduo, que a pessoa tem que ter liberdade de se vacinar ou não se vacinar, que campanhas no sentido de estimular a vacinação, autoritarismo do Estado, estão tentando se apropriar da palavra liberdade. A palavra é nossa, né? Como o encontro, a solidariedade, o abraço. Eu gostei muito do que a Jandira falou, e a vacina vai recuperar nossa liberdade, né? Nossa liberdade de abraçar, de reencontrar, de voltar para a escola, de poder se encontrar, da gente poder fazer as manifestações de rua, né, gente? Não precisa botar isso na campanha, mas um dos motivos, viu, Erundina, do Bolsonaro não querer um plano de vacinação rápido é que ele deve estar morrendo de medo do povo vacinado voltar para a rua. Vacina é luta, né? Manifestação. Se a Erundina, dentro do Erunda Móvel, fez o que fez na cidade de São Paulo, imagina essa mulher, a Erundina, podendo voltar para a rua vacinada, né, Erundina? Acho que ele deve estar morrendo de medo disso também. Então, eu queria reforçar, eu acho que... E é fundamental, por isso eu quero agradecer muito a disposição de quem está aqui de pensar uma campanha, porque, gente, às vezes a gente pensa ainda que medidas é possível tomar no Congresso, na sociedade, no sentido de garantir o melhor plano de vacinação, esquecendo que o Bolsonaro, ele é luta, disputa permanente. Ele não tem a menor intenção de construir nada, né? Por exemplo, a gente acabou de aprovar lá na Câmara, né? Como disse a Jandira, vai para o Senado, essa medida provisória que cria um marco institucional muito forte para garantir um plano de vacinação amplo e robusto. Autoriza, como foi dito aqui, né, se a agência internacional, se a agência da Argentina, se a agência do Canadá, se a agência do Reino Unido, se a agência da Coreia do Sul, se a agência da Rússia, se a agência europeia, se a agência dos Estados Unidos aprovar uma vacina, a Anvisa obrigatoriamente vai ter que aprovar que o uso emergencial em 5 dias. Então, a gente criou 1001 possibilidade dos estados e municípios poderem fazer ações complementares, né? O consórcio do Nordeste, por exemplo, tem um pré-contrato de 50 milhões de doses com a vacina, a Sputnik, para começar a entregar 10 milhões até fevereiro. Vai começar a produzir no Brasil em janeiro a Sputnik, né? A Argentina está começando o seu plano de vacinação agora com pelo menos 3 vacinas, todas que tiverem autorizadas de uso emergencial ou definitivo na Argentina, pode começar a pressionar a Anvisa a autorizar aqui. Então, a gente aprovou um marco institucional, cria uma forma de monitoramento, viu, Maria Flor, do plano, com os estados, com o município, o Conselho Nacional de Saúde, estou vendo o Júnior Getúlio aqui, poder monitorar, o Congresso pode botar, provocar o TCU, provocar a Suprema Corte, como nós temos feito. Agora, tudo isso, quer dizer, o marco institucional, a possibilidade, recurso garantido, tudo isso tem um elemento que vai ser de disputa permanente, que é a disputa do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele quer construir uma certa narrativa sobre como enfrentar a pandemia, faz uma disputa negacionista, porque isso mobiliza e mantém mobilizado uma parte da base dele que é fundamental para manter o bolsonarismo. E para você garantir uma vacinação para 200 milhões de habitantes, você tem que compartilhar com os outros. Quero repetir aqui, 2009 e 2010, nós fizemos o Brasil vacinar 80 milhões de pessoas em 3 meses, viu, César Xavier? Montando o sistema de vigilância de evento adverso para 80 milhões de pessoas em 3 meses, mais de 100 milhões no ano. Por que a gente conseguia fazer isso? Porque compartilhava com os estados, com o município, com a sociedade de especialistas, com os conselhos de saúde. Não é isso que Bolsonaro quer fazer. Então, ele vai operar o tempo todo a disputa política. Por isso, uma iniciativa como essa, viu, Miro, que todo mundo está se congregando aqui, que junte os partidos, sociedade, junte o Conselho Nacional de Saúde, tem tido um papel fundamental, o Júnior Getúlio citou aqui, a Frente em Defesa da Vida junta mais de 300 entidades, para além da área da saúde, defesa do SUS. A gente botar uma grande campanha dessa é fundamental. Inclusive, vai ser importante, a Jandira lembrou, a gente aprovou hoje na Câmara. Vamos ver se segunda-feira o Senado vota MP e temos que não pode deixar o Bolsonaro vetar, porque ele vai querer vetar, vai querer fazer disputa política sobre isso. Então entrar... Aqui a Maria Flor está mandando um beijo para a Mel, que a Mel apareceu aqui, minha filhota aqui, viu, Jandira?
Então, essa disputa política vai ser fundamental e ela é decisiva, né? E só reforçando isso que a Maria Flor falou, de fato, né, tem muitos projetos de vacina, mais de 200 projetos de vacina. Agora, a expectativa que existe aí, ou que já está em fase 2, ou fase 3, possibilidade aí ao longo do próximo ano de vir a ser utilizado na escala, são quase 20 aí, né? Tem um conjunto que a Organização Mundial de Saúde coordena, tem uma série, como disse aqui a Jandira, que já tem estudo de fase 3 aqui no Brasil, né? É muito importante lembrar, não precisa ter fase 3 no Brasil para poder ser incorporada, né? E nem para ter essa autorização emergencial da Anvisa, né? A gente vai ter que fazer esse mosaico de possibilidades e técnicas para poder conseguir vacinar. Queria lembrar que, de novo, H1N1. Naquele momento, não tinha indicação de tomar vacina para todos, porque a vacina da H1N1 ela não tinha evidência de que ela bloqueava a transmissão. Ela tinha evidência de que ela reduzia a morte dos casos mais graves, de quem era grupo de risco. Por isso que a gente não vacinou todos, né? Vacinou mais de 100 milhões, quase 110 milhões de pessoas. Para vacinar 110 milhões de pessoas, a gente tinha uma vacina que era a vacina tronco, vou dizer assim, do Ministério da Saúde junto com o Instituto Butantan, mas enquanto o Butantan ia aumentando a sua capacidade de produção, a gente comprou mais de 4 vacinas diferentes. Até 2012, tinha 3, 4 vacinas vacinando para H1N1, tinha rotulagem diferente ali na sala de vacinação. 2012, que o Butantan chegou no nível de produção, e aí ficou só o Butantan, né? Então, não tem como fazer uma vacinação robusta como essa, né? Os países estão fazendo. Você pega todos os planos de vacina, todos os planos, Espanha, Portugal, Argentina, todos eles têm 1, 2, 3, né? Mais de 2, 3, e quando tiver mais, vai incorporar mais, né? Então, reforçar aqui a disposição, estou muito feliz, Jumiro, dessa iniciativa, e temos que botar essa campanha na rua. É uma sugestão que a gente ponha rápido, porque tem um embate com o Bolsonaro, se ele vai vetar ou não a medida provisória, e tem esse tema do negacionismo que está com uma força, gente. Eu estou particularmente impressionado. Vou contar uma coisa para vocês. Ontem eu estava, o Júnior Getúlio conhece bem o pessoal do Sind Saúde aqui de São Paulo. Ontem eu fiz uma reunião que era com os conselheiros do Sind Saúde e os membros de conselhos locais de hospitais onde estão os trabalhadores do Sind Saúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores do SUS do Estado de São Paulo. Bate-papo como esse, o chat aberto, o que tinha de comentário de gente, eu não vou tomar vacina, essa vacina da China não tomo, a da Pfizer não tomo, tá com muita força, porque faz parte de uma disputa política que o Bolsonaro faz. Então, a gente colocar isso em marcha, uma campanha como essa, eu acho decisiva. Eu acho que a Jandira deu ótimas sugestões. Queria só acrescentar essa coisa de que vacina é liberdade. Não dá para deixar a liberdade na mão dos neoliberais, não. Eles estão querendo se apropriar desse valor, desse conceito. Esse conceito é dos progressistas, desde a Revolução Francesa, né? Depois de toda a história comunista. O povo, viu, Jandira, os trotskistas do trabalho vão dizer que liberdade e luta é um conceito que não pode de jeito nenhum ser entregue para o neoliberalismo, né? Tem que ser nosso, né? Um abraço. Valeu, Padilha. Valeu. Estamos juntando ideias no chat, juntando ideias aqui nas falas. Tinha sido feita uma pergunta para o Juliano. O Juliano teve que dar uma saída, não sei se ele já retornou. Já voltou. Juliano, okay. Então volta contigo. Não, Miro, só parabenizar você aí, a galera do Barão de Tararé, deixar um grande beijo para a Jandira, para a minha queridíssima Luísa Erundina, um abração para o doutor Marcos Boulos, para o Padilha, e dizer para vocês, primeiro, que a gente está aqui já com a campanhazinha do pessoal na rua, mas que não temos nenhum problema de fazer isso que a Jandira está sugerindo, de unificar tudo, entende? Nesse momento não tem que ter disputa de qual é a campanha que saiu primeiro, qual é a campanha que vai conseguir mobilizar mais. A hora agora é de juntar força. Então, a gente fez aí, para começar, até porque tinha uma pressão também, todo mundo está sentindo isso, né? Da militância, das bases sociais que já são nossas aliadas aí dessa luta. A gente colocou uma campanha na rua essa semana, inclusive, por sugestão da Luísa Erundina, uma excelente sugestão que a gente encampou prontamente. Mas vamos unificar as campanhas, acho que é excelente essa iniciativa aqui, fazer um comitê aí que envolva os movimentos sociais também, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, juntar a turma da mídia ninja, dos movimentos de comunicação, do Barão aqui, e botar essa campanha unitária na rua, semana que vem, não tem tempo a perder. E a pergunta que foi feita, né, sobre o impacto político, eu acho que essa é a batalha decisiva que nós temos para travar nesse começo de 2021. E
para mim, quem deu aí a melhor síntese foi o Emanuel, que falou da importância de juntar a luta pela vacina pela luta com a manutenção do auxílio emergencial. Vocês imaginam que vai ser esse país, se de fato for confirmada aí a não renovação do auxílio emergencial, morrendo mais de 1.000 pessoas por dia novamente, como aconteceu essa semana, sem auxílio emergencial e sem vacina. Esse país vai virar um barril de pólvora. Então, acho que nós temos que articular as duas lutas, a luta em defesa da vacina, a luta pela manutenção do auxílio emergencial, e acho que isso é bem importante, acho que a saída é por aí, quer dizer, aquilo que impacta a vida das pessoas. Não tem disputa sobre se a vacina é chinesa, brasileira, russa, americana, pouco importa isso, quer dizer, precisa ter a vacina para a vida voltar ao normal. Acho que é um pouco esse, mas o impacto político vai ser brutal. Sobretudo, e o Padilha colocou isso muito bem, se houver algum tipo de iniciativa mais forte do governo para atrasar a distribuição das vacinas, seja através de alguma manobra da Anvisa, seja através de um veto dessa importante medida que foi aprovada hoje na Câmara, e cada vez que tiver um tipo de medida que busque atrasar a vacinação, dificultar o acesso da sociedade brasileira à vacinação, nós temos que fazer muito barulho. Portanto, é uma campanha permanente e é uma campanha que, eu não descarto, pode daqui a pouquinho ganhar as ruas, tá? Porque as pessoas já estão fartas. E pode ser que essa coisa transborde aí no mês de janeiro, fevereiro, e a gente possa ter logo, logo algum tipo de mobilização, porque vocês imaginem um governo como o do São Paulo, do Maranhão, ou o Edmilson lá em Belém do Pará, o Sarto em Fortaleza, conseguem, através do seu próprio esforço, né, viabilizar o acesso da população, preparar a rede de saúde para poder ter acesso à vacina dentro do plano nacional, e o Bolsonaro dificultar. Isso vai gerar uma série de conflitos aí. Então, essa campanha é muito importante, vamos unificá-las e vamos tocar essa luta. Parabéns, Jandira, Luísa, Padilha, Miro, doutor Marcos, muito importante esse espaço aqui. Valeu, Juliano. Obrigadão, viu, Juliano? Pessoal, é o seguinte, antes da gente ir para os finalmente, eu tinha esquecido, o cineasta Silvio Tendler, que é um entusiasta dessa reunião, ele infelizmente não pôde participar porque ele é um dos organizadores do Festival de Cinema lá de Brasília, né? Então ele está metido no Festival de Brasília. Mas ele sugeriu, e eu disse que acatava, que a gente fizesse um registro aqui como homenagem ao fotógrafo Luiz Humberto Martins Pereira, que é um fotógrafo da área política em Brasília, arquiteto, foi perseguido pela ditadura e que está hospitalizado, está numa situação muito difícil. Então, só estou aqui passando a mensagem do Silvio Tendler como um registro de homenagem. Eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, de coração, ao doutor Marcos Bolos, prazerzão em conhecê-lo, belíssima contribuição. Agradecer muito à deputada Luísa Erundina, que deu a ideia dessa iniciativa. Agradecer a Jandira Fegali, agradecer ao Alexandre Padilha, agradecer ao Juliano, agradecer a toda a galera que está aqui presente. Eu sei que todos estão com muitas atividades, se quiserem deixar a sala, fiquem à vontade, e a gente entraria numa última fase do nosso trabalho, que é esse de propostas concretas. Eu não sei se Marcos, Bolos, Erundina, Jandira, Padilha e Juliano querem dar um pitaquinho final de despedida, ou tudo bem, tocamos adiante, né? Se não, entraríamos, então, nessa última fase, nesse terceiro bloco, que é de propostas concretas. Pode ser? Mas, Miro, eu acho que esse último bloco deveria ser do grupo. Do grupo interno. Eu vou mandar um beijo para vocês, então. Vou me despedir. Estou à disposição completamente. Não acho que isso não, Jandira. Ela está dizendo da transmissão. Não, eu sei, mas eu quero deixar um beijo para vocês. Um beijo, abraços para todos. Eu quero voltar a abraçar a Jandira e a Erundina. Com certeza. Eu só quero vacina para voltar a abraçar essas duas, aí não consigo, a gente tem que se reunir à distância. Eu quero encontrar a Jandira do Carnaval de Salvador. Aí vai ser ano que vem. Vamos lá, Emanuel. Aí ano que vem, Samara. Erundina, você é a nossa princesa, a nossa rainha. Que nada. Você dando essa ideia dessa reunião foi fundamental. Eu estou absolutamente à disposição para o que vocês precisarem. Vamos ajuda nessa campanha, no que precisar para a nossa luta. Vamos programar, vamos fazer uma agenda. Beijo enorme para vocês. Vou deixá-los, mas
Estou sempre junto, em pensamento, em luta, onde vocês precisarem, tá bom? Obrigada. Valeu, Jandira. Obrigadão, um beijão. Obrigada, Jandira. Obrigada, doutor Marcos. Obrigadão, pela doutor sua Marcos. prontidão, disponibilidade de nos ajudar aqui, viu? A todos vocês que vieram. E vamos continuar, vamos nós. Colocar então. povo também, mestre. Nessa campanha. Um abraço. Muito obrigada. Quero agradecer também o Paulo, que é o meu contato, é através dele que eu chego a vocês, aí a gente faz acontecer as coisas. Muito obrigada a todos. Beleza. Tchau. Então, nós vamos pegar rapidamente esse... Marcos, brigadão, viu, mestre? Obrigado a todos vocês também. Um abraço. Prazerzão, viu, mestre? Prazer, meu. Pessoal, é o seguinte, vamos entrar nesse terceiro e último bloco de propostas concretas. Nós já estamos há 2 horas em reunião, né? Eu estou entendendo que várias propostas já pintaram aqui oralmente, de todo mundo que falou, e também entendendo que várias propostas foram apresentadas no chat, que a gente precisaria tentar fazer uma sistematização disso para ver o que de concreto já dá para fazer de imediato. Eu não sei se o Paulo Canabrava, que foi o pai dessa ideia também, dessa reunião, teria alguma coisa a colocar nesse ponto. E aí a gente, se for isso, se for um trabalho de sistematização, eu penso que a gente poderia juntar o que foi falado, eu registrei tudo aqui, com o que foi escrito no chat e fazer esse trabalho de sistematização para apresentar semana que vem para todo mundo que participou da reunião e ampliar com os vários fóruns. Ou seja, nós não somos fórum único nesse assunto, ao contrário, nós só estamos discutindo comunicação nessa área, né? Tem vários fóruns de saúde, fóruns de movimentos sociais, fóruns partidários que já estão trabalhando essa questão. Nós vamos somar, né? Sempre somando, né? Então, eu acho que queria ver com o Paulo se ele teria alguma questão a levantar e se a gente poderia, então, fechar o que foi falado com o que foi escrito, fazer uma sistematização para apresentar semana que vem. Paulo. Doutor Paulo Canabrava. Cadê o doutor Paulo? Ele está sem áudio. Está sem áudio, Paulo. Som, Paulo. Abre o microfone. Ele está falando, gente, mas está com o microfone fechado. Paulo, microfone. Enquanto ele se resolve lá. Você consegue abrir, Maria Alice? Você que é poderosa, que gere tudo isso. Estou tentando, mas... Ah lá, conseguiu. Vai lá, Paulo. Saiu do ar o programa. Eu já estava aflito aqui. Ô, Miro, a gente segue transmitindo. Não, eu acho que poderíamos fechar essa parte desnecessária e transmitir essa parte. Tá bom. Então, boa noite a quem está nos assistindo.